dia, meus amores. Que saudade de vocês. Estava agora há pouco conversando com meu amigo Pimpão, que tem sido meu companheiro nesses dias, e nós estávamos falando, gente, que dureza ficar longe de quem a gente ama, não é verdade? Pois é, mas hoje eu vou contar uma história para vocês de uma pessoa que por muito tempo teve que ficar longe daquelas pessoas que amavam porque ele precisava cumprir o que Deus tinha mandado para ele. Tá bom, mas vamos parar com isso porque agora a gente precisa se cuidar. Então a aula vai ser aqui hoje. A história que vou contar é de Saulo. Sim, era Saulo, assim era o nome dele antes de conhecer a Jesus. Depois da sua conversão, ele foi chamado de Paulo. Preste atenção na história. Ele era judeu, era um importante religioso daquela época. Só que ele não gostava dos cristãos. Ele torturava, algemava, prendia e perseguia. Muitos dos cristãos daquela época acabavam fugindo daquela cidade por medo dele. Saulo, mesmo sabendo disso tudo, ele resolveu levar a sua perseguição para outra cidade. Ele resolveu levar lá para Damasco, cerca de 240 quilômetros distante da cidade de onde ele morava. Mas aconteceu uma coisa que Saulo não esperava. Veio luz do céu tão forte, que ele caiu no chão e ouviu uma voz dizer assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Eu sou Jesus, por que tens me perseguido? Então, quando ele abriu os olhos, ele não enxergava nada. Os homens que estavam viajando com ele pegaram ele pela mão e levaram lá para a cidade de Damasco. E adivinha, lá ele passou 3 dias sem comer e sem beber. Ah, meus amiguinhos, essa história não acaba assim triste, porque lá na cidade de Damasco havia um cidadão chamado Ananias. E Ananias amava muito a Jesus, amava muito a Deus. E ele teve uma visão, e nessa visão ordenava ele ir até a casa de Judas, porque lá teria um homem chamado Saulo, que ele deveria ter um contato com ele. E nessa visão, Deus ainda disse assim para ele: Vá, porque eu escolhi este homem para trabalhar para mim. Então, Ananias foi até a casa de Judas e disse assim: Sabe aquele Jesus que você viu lá na estrada? Pois é, foi ele que me ordenou vir aqui. E ele me mandou aqui para que você veja de novo. Então, umas coisas parecidas como escamas caíram dos olhos de Saulo. Naquele instante, ele se levantou, foi batizado, comeu algumas coisas e ficou forte como antes. E ele recebeu um novo nome. Agora não era mais chamado de Saulo, mas sim de Paulo. Naquele mesmo instante, Paulo saiu a falar de Jesus, dizendo que ele era o Filho de Deus. E as pessoas ficavam admiradas e perguntavam: Não é este homem que em Jerusalém estava matando os cristãos? Não foi ele que veio até aqui levar todas as pessoas presas? Ah, mas a cada dia as mensagens de Paulo se tornavam cada vez mais poderosas. E as provas que ele apresentava que Jesus era o Messias eram tão fortes que logo em seguida toda a cidade ficou calada diante de Paulo. A vida de Paulo é um exemplo para nós, não é verdade? O que será que podemos aprender com a história de Paulo? Eu aprendi que às vezes é preciso ter fé e coragem para cumprir com aquilo que Deus pede para nós. Assim como Paulo começou a falar de Jesus para todo mundo, Jesus também pede isso para a gente, que a gente tenha fé e coragem de contar também a história dele para as outras pessoas. E hoje você tem a oportunidade de falar isso para os seus pais, para os seus familiares, para os seus amigos. Pode ser por uma mensagem, pode chegar e sentar e falar com eles. Mas é importante a gente ter coragem de falar desse amor tão lindo de Deus por nós.